Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais essa videoaula. Eu sou a professora Daisy e hoje eu vou falar com vocês sobre experimentos com dois fatores, mais especificamente quando esses fatores são numéricos, ou seja, quando eu posso aplicar a análise de regressão. E vou apresentar para vocês os comandos no R e as interpretações e gráficos gerados dessa regressão. Para isso, eu vou começar com vocês o seguinte exemplo. Considere o problema de estudar os efeitos do tamanho da memória principal, que é o fator A, e o tamanho da memória cache, que é o fator B. E isso eu vou avaliar esse efeito por meio do desempenho de um sistema de arquivos de uma rede local de computadores. Então, o fator A, que é a memória principal, foi ensaiado nos níveis 128, 256, 512 e 1024 megabytes. E o fator B, que é a memória cache, nos níveis de 256, 512 e 1024, segundo um projeto fatorial com 3 replicações, ou seja, 3 repetições de cada tratamento. A medida do desempenho do sistema foi feita por meio do número de operações de transferência de arquivos por segundo. Então, o número de operações por segundo é a minha variável resposta. Então, aqui eu tenho os 3 níveis da memória cache, os 4 níveis da memória principal. Isso aqui é um delineamento inteiramente casualizado, não tem blocos, ou seja, o meu experimento é completamente homogêneo. Isso significa que, por exemplo, esse valor aqui de 500 operações por segundo, esse valor comparado, digamos, com esse valor de 2110, a única diferença, as únicas fontes de variação, comparando esse valor com esse valor, a única diferença são os níveis de memória cache, que é o tratamento, né, cache com principal, contra o outro tratamento. As demais variáveis estão todas controladas e são homogêneas. Então, a diferença entre uma repetição e outra repetição, né, a repetição do tratamento, no caso aqui, as três têm o mesmo tratamento, né? Então, não posso chamar isso de repetição, mas vamos dizer que essa observação, a diferença entre ela e esse é apenas o tratamento. As demais condições são homogêneas e, por isso, justifica usar o delineamento inteiramente casualizado, certo? Então, o objetivo do experimento é avaliar o quanto memória cache e memória principal afetam no desempenho, ou seja, no número de operações de transferência por segundo, tá? Realizado pelo sistema. Então, vamos lá para o R. Analisar. Bom, eu já tenho preparado aqui, mas eu vou começar do zero aqui com vocês. Vamos limpar todas as memórias, né? Aí, então, primeira coisa, venho aqui nos 3 pontinhos, vou definir a minha pasta de trabalho. Onde está o arquivo que eu quero chamar? Lembrando que esse arquivo já deve ter sido salvo, aqui minha pasta, em formato CSV. O meu arquivo é esse aqui, estes2.csv. Então, eu vou direcionar, encontrei a pasta, né? Agora, eu vou direcionar o R para trabalhar nessa pasta, que é esse comando aqui, que eu gosto de colocar na primeira linha do meu experimento, dos meus scripts, para eu sempre saber onde está o arquivo que eu estou trabalhando. Então, direcionada a pasta, agora eu vou dar um read.table para chamar esse arquivo. O nome do arquivo, estes2.csv, sempre entre aspas, e no meu arquivo, a minha primeira linha é o cabeçalho, que é o nome da coluna, né? Então, H igual a true, que significa header igual a true, cabeçalho. Dou um Ctrl Enter e veio aqui para a memória, vamos dar aqui, ele confere. Memória cache, memória principal e o desempenho. Tudo ok, certinho, joia. Agora, vamos carregar a biblioteca. Opa! A biblioteca chama esp10.pt. Ctrl Enter, ok? Se você não tem essa biblioteca, você vem em pacotes, instalar, repositório CRAN. Aqui, quando você digita, ele já vai sugerir.
Essa ESP10 é toda em inglês e essa aqui é em português, tá? Não esquece de deixar marcado aqui instalar pacotes dependentes, instala e ok, depois é só carregar, tá joia? Então, carregada a biblioteca, o comando é fat2.dic. E dentro, né, qual é o primeiro argumento? Fator 1, fator 2, variável resposta. Então, dentro do meu arquivo dados, eu vou colocar a coluna cache como fator 1, que é a memória cache. A segunda coluna é o fator 2, que é memória principal. O terceiro argumento aqui é a variável resposta, que é o desempenho. E em seguida vem o argumento quali. Esse argumento é que vai me dizer que eu vou informar para o R se ele vai realizar teste de média ou regressão. Memória cache é numérico, memória principal é numérico. Eu poderia aplicar regressão nos dois. Então, o significado de quali é qualitativo, né? Os seus dados são qualitativos? Sim. Aí ele vai aplicar teste de média. Não. Aí ele vai fazer regressão. Por isso não é qualitativo, é numérico. Como os dois são numéricos, eu poderia colocar falso e falso nos dois. Ele faria regressão tanto para a memória cache quanto para a memória principal. Só que para não ficar um vídeo muito longo, eu vou fazer um deles, memória cache, como teste de média, e memória principal eu vou fazer com regressão. Então, só um eu vou colocar teste de média e o outro análise de regressão. Tá joia? Outra coisa interessante é colocar os nomes dos fatores. Então, o primeiro fator é memória cache e o segundo fator MP, memória principal. Lembrando que vocês sempre têm que ficar atento na ordem de tudo. Então, o primeiro fator foi memória cache. Então, mesma ordem. E aqui também, mesma ordem, certo? Feito isso, Ctrl Enter e vai rodar aqui toda a análise. É grande, né? Porque faz o desdobramento da interação. Então, toda essa saída do R, eu vou copiar ela daqui, copiei, né? E coloquei aqui no arquivo do Word para a gente ter uma facilidade melhor para interpretar, né? O primeiro quadro de análise de variância é a análise de variância principal, né? No caso, traz a informação sobre memória cache, memória principal e a interação. Essa primeira linha, esse p-valor aqui, o que ele está testando para mim? Essas duas hipóteses aqui. Todas as memórias cache apresentam o mesmo número de transferência por segundo. Contra um H1, pelo menos uma das memórias cache apresentou um número de transferências por segundo diferente, certo? Um p-valor menor do que o meu alfa, né? 0,05, 0 aqui é menor, então eu rejeito H0. Eu diria que pelo menos uma das memórias cache tem um desempenho diferente. Mesma coisa para a memória principal, as hipóteses. Todas as memórias principais com o mesmo número de transferências, contra uma H1, pelo menos uma das memórias apresentou uma transferência diferente, né? Um número de transferências diferente. A interação. Então, quais são as hipóteses? Que não existe interação entre memória cache e memória principal, ou seja, os fatores seriam independentes, contra uma H1 dizendo que existe essa interação e um fator depende do outro. O meu p-valor da interação, aqui, 5,007 vezes 10 na menos 10, ou seja, um número muito pequeno, muito menor do que 0,05. Toda vez que o p-valor for menor do que alfa, eu rejeito H0 e fico com H1, ou seja, existe uma interação. Memória cache afeta o desempenho da memória principal e vice-versa. Então, toda vez que a interação for significativa, a gente ignora as informações sobre os fatores aqui individualmente. Por quê? Aqui está dando informação de memória cache, mas ignorando completamente o efeito de memória principal e vice-versa. Aqui está falando sobre memória principal, ignorando completamente o efeito de memória cache.
E quando a gente tem uma interação, quando existe essa interação e ela é significativa, não tem como não é válido essas interpretações aqui individuais. A gente deve analisar só a interação. Porque essas informações aqui, elas estão tratando como se os fatores fossem independentes. E pela interação, eles falam que não são independentes. Então, não faz sentido a gente analisar isso aqui isoladamente. Então, a gente vai analisar só a interação, certo? Então, quando a interação for significativa, não se deve analisar os fatores isolados, certo? Vamos supor que a interação desse um p-valor maior do que 5%, maior do que 0,05. O que isso significaria, né? Que não existe interação, que os fatores são independentes. Quando acontece isso, o R simplesmente não executa os testes da interação. Ele simplesmente vai dar um teste de média para a memória cache e outro teste para a memória principal. Teste de média ou análise de regressão, né? Depende do que você colocou lá como argumento, né? Nesse caso, se a interação não fosse significativa, né? Se não houvesse a interação, para a memória cache, eu marquei lá para fazer teste de média e memória principal faria uma análise de regressão, certo? Mas no nosso caso, só vai executar aqui o desdobramento da interação. Logo em seguida, vem o teste de normalidade, né, seguindo a sequência das saídas do R. Tudo que eu coloco em azul com cores é o que não está na saída do R, certo? Então, o próximo é o teste de normalidade. O teste de normalidade deu um p-valor menor do que alfa. E um p-valor menor do que 5%, eu rejeito H0. H0 aqui seria os resíduos seguem distribuição normal, contra H1 os resíduos não seguem distribuição normal. Então, como o p-valor rejeitou H0, os meus resíduos não podem ser considerados normais, ou seja, não atende o pressuposto da análise de variância. Quando acontece isso, eu não deveria executar a análise de variância e deveria procurar outro tipo de teste não paramétrico que não tenha esse tipo de exigência. Por exemplo, o teste de Kruskal-Wallis. Só que, para efeito didático, eu vou ignorar isso aqui e vou seguir com a análise de variância. Mas vocês sabendo, com esse p-valor, pode gerar dúvida sobre a veracidade desse resultado, porque não atende o pré-requisito da análise de variância, certo? Mas para didático, para mostrar para vocês como interpretar, eu vou seguir com a análise, certo? Esse vídeo eu vou encerrar por aqui e no próximo vídeo eu vou começar com o desdobramento da interação, ok? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!